Vamos lá, galera, dar continuidade à aula de ontem. Na primeira aula, a gente tratou aí da parte da teoria sobre FD. A aula de hoje a gente vai pegar os exercícios anteriores dessa temática, cobrados pela FCC nessas provas aí de 2018 para cá, quando começou a cobrança desse assunto aí na área fiscal, ok? Simbora para cima. No que se refere à escrituração fiscal digital, o ajuste CNF número 2 de 2009 do CONFAS dispõe que, mediante celebração de protocolo ICMS, as administrações tributárias das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil poderão, ó, questãozinha caiu para o auditor fiscal de Pernambuco em 2022, tá? Banca do concurso de vocês aí para Cefaz São Paulo, a FCC. Letra A. Dispensar tal escrituração desde que essa dispensa alcance todos os contribuintes a ela sujeitos? Não, tá? Pode ser dispensado apenas alguns contribuintes e outros contribuintes serem obrigatórios. Não há necessidade de dispensar todos. Isso aqui tá falso. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Isso aqui tá falso. Indicar os contribuintes obrigados a FD, certo? Tornando a utilização facultativa aos demais. Pode sim, tá? Mas mediante protocolos celebrados no CONFAS, a gente vai ver o dispositivo lá do ajuste CNF número 2 de 2009, que os estados, tá, podem estabelecer aí obrigatoriedade para determinados contribuintes e deixar a FD facultativa para outros. É a nossa resposta. Optar por utilizá-la de forma retratável. Não há essa previsão. Estabelecer que a dispensa à escrituração fiscal digital é irrevogável em qualquer caso. Também não está prevista no ajuste CNF. Estabelecer a obrigatoriedade da FD no caso de fusão, incorporação, cisão. Estabelecer que a obrigatoriedade da FD no caso de fusão, incorporação ou cisão não se estende à empresa incorporadora. Não, a empresa incorporadora fica obrigado, né? A empresa cindida, a resultante de cisão ou fusão, bom, a nova empresa aí fica obrigada se a anterior ou as anteriores também eram obrigadas, ok? Vamos dar uma olhadinha? Galera, igual eu falei, cai questão conceitual, mas sempre bem simples, tá ok? Ó, a FD será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009, a gente está na cláusula 3ª do ajuste CNF número 2 de 2009. E no parágrafo 1º dessa cláusula 3ª, fala o seguinte: mediante a celebração de protocolo do ICMS, onde se celebra o protocolo do ICMS? Onde? No CONFAS, né? A gente aprende lá na Lei Complementar número 124 de 75. Mediante celebração de protocolo do ICMS, as administrações tributárias das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil poderão dispensar a obrigatoriedade, né, de que trata o caput, obrigatoriedade do que de entrega de FD, para alguns contribuintes, ó, não é para todos. Conjuntos de contribuintes ou setores econômicos. A dispensa pode ser feita por setores. E, né, ou indicar os contribuintes obrigados, é a nossa letra B, indicar os obrigados, tornando-se a utilização facultativa aos demais, tá bom? Então, na nossa letra B, tá aqui, que é a nossa resposta, tá aqui no inciso 2 do parágrafo 1º da cláusula 3ª. Vamos botar aqui a fundamentação legal. Inciso 2. Parágrafo 1º da cláusula 3ª. É a nossa resposta. Próxima questão, também caiu aí na prova da Cefaz Pernambuco em 2022. Nos termos do ajuste CNF 2 de 2009, do CONFAS, a escrituração fiscal digital foi instituída para uso pelos contribuintes do imposto. Aí aqui, ó, vem as alternativas. Então, aqui, a leitura não ficou legal, não. Nos termos do ajuste CNF número 2 de 2009, do CONFAS, a AFD foi instituída para uso pelos contribuintes do imposto. Galera, muito fácil, né? A AFD, né, já é costumeiramente chamada de FD ICMS / IPI. Então, ela é para escriturar as informações relacionadas a esses dois impostos. Ah, Rafa, lá para os contribuintes do Distrito Federal tem o bloco B, que é para discriminar os serviços sujeitos ao ISS. Galera, é uma especificidade lá para o DF, que como o DF tem competência acumulativa, ele estabeleceu uma nota única para os casos em que há o fornecimento de mercadoria sujeito ao ICMS, junto com a prestação de serviço sujeito ao ISS. Então, como é documentação única, essa parte relacionada ao ISS está no bloco B, mas é só para o Distrito Federal. A FD se presta a trazer informações pertinentes aí à apuração do ICMS e do IPI, tá ok? Questão muito fácil, galera. Então, letra A, FD, né? Para apurar, é para
escriturar documentos fiscais relacionados ao ICMS, IPI e imposto de renda? Imposto de renda, não. Imposto de renda? Não. ICMS e imposto sobre operações financeiras? Não. ICMS, aqui. E IPI, certinho. A nossa resposta, gabarito letra D, tá? Letra E tá errado aqui, operações financeiras não. Tá incluso aí. Tá ok? Aqui a cláusula terceira fala que a FD se presta para todos os contribuintes do ICMS e do IPI. Galera, muito fácil. É um tipo de questão que não tem como errar. Sobre o SPED, o Serviço Público de Escrituração Digital, é correto afirmar... Galera, sempre lembrando que a FD e SPED é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. O SPED, ele abrange a FD. Dentro do SPED estão os documentos fiscais eletrônicos, estão os documentos fiscais eletrônicos, a FD, a SCD, escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, né, a escrituração contábil fiscal, o ECF, o e-social, toda essa parte aí, essa revolução tecnológica que trouxe as informações contábeis e fiscais para o âmbito digital, estão dentro do SPED, beleza? Isso também está previsto no edital de vocês, o SPED. É correto afirmar. O único objetivo do SPED foi auditar as empresas? Não, tá? É promover redução de custos, facilitação na fiscalização, facilitação para os contribuintes. Letra B, é uma solução tecnológica? Perfeito, uma solução tecnológica, criada com o objetivo de padronizar, certo? E oficializar, lógico, se tem normas é para se tornar oficial. Os arquivos digitais nas escriturações fiscais e contábeis, né? Porque tem a escrituração contábil digital, por exemplo, das empresas. Perfeito, galera, é o nosso gabarito. Trata-se de programa, olha só, muitas das vezes você consegue eliminar de forma muito clara as alternativas. Eu fiquei na dúvida na letra B, Rafa. Não teria certeza se seria essa, não. Pô, mas a gente vai ler as outras, a gente vai encontrar erros crassos. A gente viu na letra A. O único objetivo seria auditar? Não. O objetivo é muito maior que esse. É um dos objetivos aí, facilitar a auditoria, mas traz redução de custos, facilitação para o contribuinte, facilitação para o fisco, ok? Maior controle, tá? Facilitação para acesso a esses documentos. Então vamos lá, vamos aos erros das outras alternativas. Trata-se de um programa de incentivo às empresas que ao utilizarem o sistema SPED, conseguem um abatimento de tributos. Não tem nada de abatimento de tributos se utilizar o SPED. O SPED é uma iniciativa integrada da administração pública na esfera federal e estadual. A esfera municipal ainda não se integrou ao sistema. Já sim, tá? A FD não é para os municípios, mas tem outras coisas dentro do SPED que aplica-se aos municípios. Por exemplo, vou citar um exemplo, nota fiscal de serviço eletrônico. Agora a gente tem até o portal nacional da nota fiscal de serviço eletrônico. Com a adoção do SPED, as empresas aumentaram seus custos. Não, reduziram, né, pessoal? Menos papel. Devido ao aumento da quantidade de papéis, é absurdo. Se é digital, vai diminuir. Aí vai dispensar o uso de papel. Como eu falei, galera, lendo com calma as alternativas, você elimina as que estão erradas. Fiquei com dúvida da letra B, Rafa. Lê as próximas, você vai achar o erro aí muito claramente. Igual eu falei, as questões de SPED e de FD nas provas cobradas aí pela FCC são bem tranquilas, ok? Não é para ter medo, não. Parte para cima que vocês vão se dar bem. Vamos lá, mais uma questãozinha agora de 2019 e caiu lá para auditor fiscal do município de Manaus. A escrituração fiscal digital, agora voltamos para FD, conhecida pela sigla FD, é, letra A, um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos nas unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil em meio físico ou digital. Opa, FD, ou documento fiscal eletrônico, escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, todos esses componentes dentro do SPED, eles não têm existência física, é apenas digital. Apenas digital. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Um processo de escrituração de documentos fiscais que, em substituição ao sistema alfanumérico, em substituição ao sistema de escrituração física, mas continua alfanumérico, né? Você vai registrar ali dados de clientes, fornecedores, né? A razão social está os caracteres são aí do alfabeto, né? A questão do CNPJ que tem contrabarra lá
e tem ponto, e tem número, é alfanumérico. Então não vai substituir sistema alfanumérico coisa nenhuma. Isso é um absurdo. Não vai nem utilizar código hexadecimais. Letra C. Um sistema utilizado pelo fisco da União e pelos fiscos dos estados e dos municípios para promover a escritura. Olha só. A gente está falando agora de AFD. Tá? O SPED alcançou os municípios, né? Por quê? Porque a nota fiscal de serviço eletrônica faz parte do SPED. Agora, a AFD é só estadual e federal. Por quê? Porque ela presta para os contribuintes, né? Ela submete aos contribuintes do ICMS e IPI a obrigatoriedade. Então, aqui, ao falar dos municípios, a alternativa se torna incorreta. Toda escrituração de documento fiscal feita em meio digital ou com utilização de computadores é em substituição à escrituração feita em meio físico para apuração do IR federal. Não. Nada de IR, né, galera? É IPI e ICMS. Imposto de renda, não. Alternativa E. Um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais, perfeito, e de outras informações de interesse dos fiscos, perfeito. Lembra, galera, aqui, ó, vou voltar lá no primeiro slide, tá? A gente tá no 22, vou voltar no primeiro, ó, na nossa aula anterior, ó, que eu destaquei aqui para vocês. O escopo da FD, escrituração de documentos fiscais e outras informações de interesse do fisco, ok? Então tá certinho aí a letra E. Vamos voltar lá pro slide 22. Até que tá certinho, né? E vai ser ela a resposta. Já eliminou todas as outras alternativas. Então, constitui um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos, das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registro de apuração de impostos referente às operações e prestações. Lógico, né? Tem operações, circulação de mercadorias e prestações, prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de telecom, praticadas pelo contribuinte, que deverá ser assinado digitalmente, perfeito, e transmitido via internet ao ambiente SPED, tá? A obrigatoriedade de assinatura digital, a gente viu também, né? É o que dá a validade jurídica, a gente viu lá no primeiro slide, tá? O que concede a validade jurídica. A transmissão via internet, certinho. É o nosso gabarito letra E. Ah, Rafa, questão difícil. Não é difícil não, galera. A gente se lê com atenção, às vezes tamanho assusta. As alternativas aí enormes, né? Tamanho às vezes assusta, mas questão tranquila. A gente volta aqui, ó. Aqui era fácil, ó. Eliminar a letra A. Só lê com atenção. Na hora da prova, leva o seu clube social, leva o seu chocolatinho e presta atenção, ó. Aqui, o meio físico existe? Não. Teve substituição do sistema alfanumérico? Não, absurdo. A FD é aplicável aos municípios? Não. CR para apurar o imposto de renda? Não. Viu como é que foi fácil eliminar as outras alternativas? Ok? Bora para cima. E ele tirou essa alternativa E, o examinador, lá do site da Receita Federal, tá? Do ambiente SPED, tá? Ela tá aqui, tem lá no site, falando o que é, no site da Receita, aqui tá o endereço. Mas você não precisa decorar. A gente viu lá. Você tem que ser bom fazedor de provas. É só eliminar as que estão erradas. Vamos lá, galera. Considerando as informações de 1 a 4 relativas a entrada e saída de mercadorias e aos serviços prestados e tomados, incluídas as descrições dos respectivos itens. Vamos ver o que ele pede. O arquivo digital da FD, referente a um período mensal declarado pelo contribuinte, ao ser transmitido, deverá informar o que consta de... Ah, beleza. A gente vai ler cada afirmativa e vai ver se o que está nela deve constar na FD. Alternativa 1, muito tranquila, né? Entrada e saída de mercadorias? Tem, né? Você tem que escriturar a nota fiscal de entrada e saída, lá no bloco C. E de serviços, lá no bloco D. Incluindo descrições dos respectivos itens. Vai ter descrição, tanto no registro 0200, que a gente viu, lá que é o registro dentro do bloco de cadastro, que coloca o cadastro das mercadorias, e também vai ter as descrições dos itens lá no registro C170, tá dentro do bloco C. Então, número 1 entra. Se não tiver número 1 aqui, a gente já elimina. Então, letra B não pode. Não, letra B tem o número 1, desculpa. Perdão, galera. Letra C não pode e letra D não pode. Então, a 1 aqui é verdadeira. Quantidade, descrição e valores de mercadorias. Lógico, se tem lá no C170 a descrição do item, também vai ter no C170 a quantidade, a descrição, o valor. Matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação. Isso, todo e qualquer tipo de mercadoria deve ser escriturado em posse ou pertencentes ao contribuinte. Perfeito. Tem que estar 1 e 2. Então,
Onde não tem 2, a gente corta. A não pode. Então sobraram aí a letra B e a letra E. Produção de produtos em processos e produtos acabados. Onde é isso daqui? Bloco K, né, galera? E respectivo consumo de insumos ou estoque escriturado. A gente viu lá, que é o bloco aplicável às indústrias, né? Bloco K. Então, verdadeiro. Então, 3 também tem que constar. 3 não tá aqui, o gabarito vai ser letra E. O número 4, consequentemente, vai ter que estar também. Qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento. Galera, é lógico. Ao escriturar lá a nota fiscal, a gente vai ter que botar o código de situação tributária, né? Aí tem a questão da alíquota. Se for não tributária, a alíquota não vai ter valor. Então, tudo relacionado à operação tem que estar discriminado na FD. Né? Se for tributada, qual é a alíquota? Se não for tributada, um código imunidade, um código referente à isenção, tudo isso está previsto lá nos registros da EFD, ok? Sem ter que decorar, você já matava essa questão só no bom senso. Tá aqui, ó, todas as afirmativas estão aqui no parágrafo 1º e 2º da cláusula 4ª do ajuste CNF 2 de 2009. O parágrafo 2º traz a questão aí de também estar escriturado lá as operações que são abarcadas aí pela isenção, imunidade, não incidência e diferimento ou suspensão do recolhimento. Olha para a próxima. Os itens apresentados constituem uma lista em ordem alfabética de tarefas referente ao arquivo da FD, ICMS e IPI. Tá? Então, são as tarefas que a gente viu, a gente trabalhou um slide lá na nossa primeira aula, do fluxo de execução. E foi isso que a FCC cobrou lá no concurso para auditor fiscal do Estado de Santa Catarina. O fluxo de execução. A gente viu lá, né, galera? Vai ter que gerar o arquivo. Aí gerou, beleza. Na escritório de contabilidade, ou o setor de contabilidade da empresa gerou. Né? Então, antes de analisar a consistência, primeiro deixa eu ver se está tudo certinho, as formalidades estão atendidas, previstas aí nos ajustes CNF, nos atos POTEP. Vamos submeter esse arquivo para ver se as formalidades deles foi atendida. Onde eu vou submeter? Lá no PVA. Então, vai ter a validação. Então, geração, validação. Pô, tá validado. Então, o arquivo, a estrutura dele tá tudo certinho. Agora, eu vou fazer uma revisão, sou do setor lá de contabilidade da empresa, vou fazer uma revisão para ver se os dados estão consistentes. Né? Se eu não lancei alguma níquel errado, algum valor errado, alguma descrição errada. Então, geração, validação, análise da consistência. Pô, tá legal, tá consistente com os dados tudo certinho. O que é que eu vou fazer agora? Antes de transmitir, assinar digitalmente para dar a validade jurídica. Então vamos lá, batendo o martelo para ficar na mente de vocês. Geração do arquivo, validação, análise da consistência, né? E assinatura digital. Assinei digitalmente, eu transmito o arquivo, tá? Transmitir o arquivo, tudo ok, eu tenho que guardar lá o recibo de entrega. Vamos aqui ver qual a opção que traz a sequência corretinha. Vamos lá. Os procedimentos devem progredir em fluxo de execução. Foi isso que a gente viu no slide lá. Considerando que o item 2 refere-se à tarefa inicial, então no item 2 vai estar o quê? A geração. Quer ver? Ó? Gerar o arquivo. Beleza. Então, gerar o arquivo. Gerar. É o primeiro. Vamos botar o fluxo aqui. Gerar. E a tarefa final? Tá no item 4? O item 4 é guardar o arquivo. Então, o final tá aqui, ó, guardar. Vou botar aqui, guardar. A sequência intermediária correta do fluxo de execução é... Aqui você tem que ser bom fazedor de prova, galera. É aqui que você tem que ser bom fazedor de prova. Você ganha tempo e não erra a questão. Ó, eu já sei que depois de gerar, eu tenho que validar. Então, vamos botar aqui, validar. Qual é o item? O primeiro item é o item 2, aí o primeiro daqui, né? O primeiro daqui vai ser o que se segue ao gerar, que é o item 2. Então, validar, a gente tem que ver qual o item que é validar. Assinar? Não. Gerar o recibo de entrega? Não. Guardar o arquivo? Não. Submeter o arquivo ao programa validador. Beleza, aqui, ó, validar. Já validar lá no PVA. Fornecido pelo Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o primeiro é esse daqui. O primeiro não, o segundo. O primeiro, no item 2, ele já dá. Aqui é o primeiro. E o último é o do item 4. Tá? Que são 7. Então o item 4 vai ser o 7º. Beleza? Então validar vai ser o segundo. Então submeter aqui vai ser o segundo. E vai ser o primeiro aqui da opção. Que a opção excluiu o primeiro item aqui que seria o 2. Então ó, o que se segue ao 2 é o item 5. Onde está o item 5 como primeiro? Na B e C. Então a gente elimina a letra A. A gente elimina a letra D. E a gente elimina a letra E. O que segue depois de validar? Validou. Vou fazer o quê? Analisar a
Consistência. Vamos botar uma palavra só para ficar mais fácil depois para decorar. Consistência. Analisou a consistência? Onde está a consistência? Onde vai ser o terceiro? Verificar a consistência. Aqui, ó, no item 7. Aqui é o terceiro. Então é 5, 7. Já mata a questão, galera. E você mete o pé da questão e vai fazer a próxima questão. Já ganhou tempo na prova. A gente vai trabalhar aqui as outras alternativas para fins aí de fins pedagógicos, para vocês memorizarem mais o assunto. Mas na sua prova, ó, já matou 5 e 7. Partiu para a próxima, já matou a questão. Tá? O que se segue é o item 1. Tá? Depois da análise da consistência, a gente vai o quê? Assinar. Deixa eu apagar aqui para não ficar tudo exprimido. A gente vai assinar digitalmente, né? Digitalmente. Depois do que se segue, assinou, a gente faz o quê? Transmissão. Transmissão tá onde? Assinar é o quarto. Aí depois de assinar é a transmissão, transmitir via internet. Tá? Lá no sistema PVA, transmitir tá aqui, ó. Vai ser o quinto. E depois a gente vai, depois de transmitir, é gerado o recibo. Gerado o recibo, né? Geração do recibo. Que vai ser o sexto. E o último é guardar. O fluxo de execução é guardar esse arquivo, né? Que você acabou de enviar. Guardar a escrituração enviada, tá ok? Então, questão aí tranquila que tá... Eu vou até voltar aqui, né? Para mostrar para vocês, quem tá vindo direto para a aula de exercício, teve uma aula ontem, parte 1. A gente trabalhou um slide de fluxo de execução. Que tá... Vamos botar aqui, ó. Aula de ontem, ó. Matava essa questão só com esse slide. Gerar o arquivo, submeter a validação, analisar a consistência, assinar o arquivo, transmitir, gerar recibo e guardar o arquivo. Show de bola, galera? Vamos voltar agora para a questão. Vamos lá, galera. Questão bem tranquilinha também, ó. Caiu também na prova de auditor fiscal de Pernambuco. O bloco E, falou em bloco E, falou em apuração. Seja do ICMS, seja do IPI. Do arquivo FD, ICMS e IPI, segundo o guia prático da FD, ICMS e IPI, trata de dados relativos a inventário físico. Não, inventário físico é bloco H. Eita, Lelê. O bloco A. Nossa senhora. Tá dando pau aqui na mesa digitalizadora. Bloco H. Então não é letra A. Escrituração e apuração do ISS? Não. Um que tem apuração do ISS na FD é lá no Distrito Federal, no bloco B. A apuração do ICMS e do IPI, perfeito. É o bloco E, tá certinho. Controle do crédito do ICMS ativo permanente. Aonde está esse controle? Lá no bloco G. Controle da produção e do estoque. Lá no bloco K. Tá aqui, galera, ó. Slide também que a gente trabalhou na aula de ontem. O bloco 0 é de abertura, identificação e referência. Cadastros aí. Cadastro com quem você opera. Clientes, fornecedores. Cadastro da própria empresa. Cadastro de mercadorias. Tá bom? Então é um bloco aí que abre a FD e existe aí para cadastrar com quem você trabalha, com o que você trabalha. Bloco C, escrituração de documentos fiscais que acobertam mercadorias, né, operações com mercadorias. Bloco D, serviços, telecom e transporte. O bloco B, só para o Distrito Federal, relacionado ao ISS. O bloco K, produção e estoque. O bloco H, o inventário. O bloco G, controle do crédito do ativo permanente. Bloco E, que foi da nossa questão, apuração do ICMS e IPI. Bloco 1, informações extras. No bloco 1, que, por exemplo, está um registro que é muito importante, que traz as informações financeiras, cartão de crédito, Pix, tá? E o bloco 9 é para encerramento. Ele faz um check ali de quantidade de linhas, faz um check da análise da estrutura para ver se pode validar o arquivo a ser enviado. Questão bem tranquila também, galera. Vamos lá. Mais uma questão também para Cefaz Pernambuco, caiu em 2022. O layout do registro E210 da FD ICMS IPI tem por objetivo, galera, tem que ser bom fazedor de prova. Você é chato pra caramba, eu sou chato, mas, cara, se você ficar tranquilo na hora da prova, lê com atenção, por mais que você não tenha memorizado, aquele assunto não esteja no sangue, na veia, você consegue matar as questões.
né? Usando aquela malandragem de bom fazedor de prova. Ó, se o bloco é o E, né? Se se registra ali no bloco E, a gente já sabe que é apuração, tá? E2, a gente sabe assim, E1, aí vai ter o restinho. Só de ter o 1, você já sabe que é da apuração do ICMS normal, relativo ao ICMS próprio do contribuinte. Só de ter o E2, você já sabe que se refere ao ICMS, apuração do ICMS ST. Só de ter o E3, você já sabe que está relacionado ao DIFAL, ICMS DIFAL, tá? Vamos lá analisar. Letra A. O registro E202 destina-se a informar valores relativos à apuração do ICMS, perfeito. Se é o E, a apuração. ICMS substituição tributária, perfeito. Ó, se tem o 2, é ST. Mesmo nos casos de período sem movimento. Sim, sempre tem que ter o registro, está obrigado. Informa o registro lá zerado. Então já é o nosso gabarito, tá? Mas olha como é fácil eliminar as outras, galera. Identificar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal. Gente, identificar transportadores é no cadastro aí de fornecedores, com quem a empresa opera, de transportadores. E os documentos fiscais é lá no bloco D, relacionado a serviço de transporte. Não tem nada a ver com a apuração, tá? Se você já viu que tem o Ezinho, tem que estar relacionado com a apuração. Não está relacionado com a apuração, você já eliminaria. Você nem na hora assim, pô, Rafa, eu não lembraria que o E2 ali é relacionado ao ST. Mas a gente vai ver na questão, mesmo se você só lembrasse do E, que é a apuração, você mataria ela. Porque as outras questões, as outras alternativas não tem nada a ver com a apuração. Você elimina. Por isso que eu falo, tem que ser bom fazedor de prova. Não se assustar quando vê o enunciado e já pular. Não pula não. Dá uma primeira lida, cara. Aí você mata a questão e o seu psicológico vai lá em cima. Você fica grandão. Você parte para cima da banca. Pro sucesso, rumo ao cargo. Uma alternativa C. Representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por código de substituição tributária, código fiscal de operação e prestação e alíquota de ICMS. Galera, quem faz esse agrupamento, a gente viu na aula teórica, de CST, CFOP e alíquota de ICMS, é o registro 690. Para fazer esse agrupamento, tem que ser um bloco, né, que sirva para escriturar aí documentos fiscais que abarcam mercadorias. E você sabe que é o bloco C. Mesmo que você não soubesse que era o 690, só de saber isso daqui, ó, pô, isso aqui tem a ver com estruturação de documento fiscal, de mercadoria, né? Então, é bloco C. Ou de serviço de transporte, então poderia ser o bloco D. Não tem nada a ver com apuração, que é o bloco E. Eliminaria também a letra C. Informar detalhes de operações de importação que estejam sendo documentadas de forma consolidada no registro E190. Galera, detalhes de operação nunca é no bloco E. Detalhes de operação você vai estar lá em algum registro do bloco C, tá ok? Bloco E, sempre apurar imposto. Informar alterações ocorridas na descrição do produto. Alteração ocorrida na descrição do produto, a gente até viu lá, que é no E200 e... que a gente até falou que não precisa alterar o código, né? A gente viu lá na aula de ontem, de teoria. Aqui, ó, é lá no 0205. Ó, alteração da descrição é feita no 205 para você não ter que mexer no 0200. O item já existia lá, mas a descrição do item não estava legal. Você mantém o código, o item é o mesmo. E no 205 você só faz a retificação da descrição. Mas precisaria saber isso para matar a questão? Não, galera. Vamos voltar lá? Só precisaria saber que questão de descrição do item está relacionada a cadastro de item. E tudo relacionado a cadastro, seja de item, seja de fornecedor, seja de cliente, vai estar no bloco 0, né? Então, questão de descrição do produto, né? Devido à alteração da codificação, desde que não o descaracterize e que identifique como sendo novo produto, vai estar lá no bloco 0. Né? Então é cadastro, vai estar no bloco 0, não tem nada a ver com o bloco E. Bom, sendo bom fazedor de prova, você mataria a questão. A única alternativa que fala sobre apuração é a letra A. Agora, se tivesse outra falando sobre apuração, aí você teria que saber que aí o próximo algarismo 2 está relacionado ao ICMS ST. Aqui, galera, ó, o E100 e o E110, ou seja, com 1 logo depois do E, está relacionado ao confronto de crédito e débito padrão, ou seja, ICMS normal. O E200 ou 210, o E2, substituição tributária. Diferencial de alíquota, tem o 3 aqui. IPI vem o 5 depois do E, tá? E aqui também pode cair na sua prova, o E111, se tem um, é o
é o relacionado a ICMS normal, mas o 111, ao invés de ser crédito e débito de documento fiscal, ele vai trazer crédito e débito de ajuste, tá? Um estorno, um ajuste devido a benefício fiscal, ok? Mas também relacionado a ICMS normal. Bora para a próxima. Mais uma questãozinha de, pô, despencou no FD lá no ICMS Pernambuco, hein? Tomara que caia bastante na prova de vocês e vocês arrebentem. O registro do FD e ICMS-PI, que trata da apuração. Então, falou em apuração, a gente já sabe que é bloco E. Diferencial de alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, por o F, origem e destino, mesmo nos casos de período sem movimento, é o registro, galera. C é apuração? Não. Bloco C? Não. Bloco 0 vai ter apuração? Não, é cadastro. Então vamos riscar aqui, ó. C a gente risca, 0 a gente risca, 0 a gente risca, 0 a gente risca. Só sobrou o 310. Porra, mas tem que decorar com o 310. Ele traz tanto de FAO, que você falou E3, tanto o Fundo de Combate à Pobreza. Galera, não precisaria decorar o registro em si. Bom fazedor de prova, já eliminaria. Por quê? Porque você já sabe que o bloco C é a escrituração de documento fiscal, não é apuração. Documento fiscal relacionado à mercadoria. E bloco 0 é relacionado a cadastro. Cadastro de mercadoria, cadastro de partes, né? Fornecedores, clientes, ou do próprio contribuinte que está escriturando. Ok? Mais uma questão super tranquila. O registro C170, esse também é campeão de audiência, tá? Que é o, né? Traz os itens da nota. A gente viu bastante na aula de ontem. Tem por objetivo registrar a entrada ou saída de produtos por outras situações que envolvam emissão de documentos fiscais e deve ser gerado para cada documento fiscal código 1B E65 saída. Não é para registrar a entrada e saída de produtos, não. Tá? Registro de entrada e saída de produtos tá lá no bloco K, no processo industrial, na questão dos insumos, tá na questão do inventário, ok? O C170, a gente vai sempre marcar a opção que trazia aí, questão de escriturar documentos fiscais, discriminando os itens, tá bom? Esse registro é muito importante para fim de prova. Identificar os dados contidos no campo informações complementares, não tem nada a ver com informações complementares. O registro C170. Informar detalhes das operações de importação, não tem nada a ver com detalhes de operação de importação, tem a ver com itens da nota. Discriminar os itens da nota, aí sim. Inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhadas de nota fiscal e emissão de terceiros, ou seja, inclusive as operações de entrada, né? Qual é a nota, seja de entrada e saída, o contribuinte ali no registro C170 vai escriturá-la e discriminar cada item, tá? Então uma nota vai gerar uma nota que tenha vários itens vai gerar várias linhas no registro C170. Essa nota só vai ter uma linha no C100. A gente viu na aula de teoria que o C100 vem o total da nota, o valor total, né? A data que ela foi emitida, o valor total de ICMS, o valor total de ICMS-ST, o valor total do IPI. Tá? No C100 não tem a discriminação por item, só tem os totais. No C170, há um desdobramento. Uma linha do C100, de uma nota, pode, né, ser transformada em várias linhas no C170 se essa nota tiver vários itens, tá? Por isso que a chave da nota no C100 é uma chave a chave primária, é uma coluna que não se repete. Já no C170 não é chave primária. Por quê? Porque uma mesma chave de nota pode ter vários itens nessa nota. Então vão ter várias linhas com a mesma chave aí na NFE. Já estou dando aí uma dica aí para sistema de banco de dados relacional aí na prova de vocês de TI. Então, discriminar itens da nota, perfeito. Inclusive operações de entradas de mercadorias acompanhadas de nota fiscal eletrônica de emissão de terceiros. Certinho, galera. Falou em registro C170, falou em discriminação dos itens da nota. Prestar informações complementares... Não tem nada de informações complementares da NFE. Discriminar itens da nota C170. Tá aqui, ó. A gente viu esse slide ontem, ó. C170, itens da nota, e ele tá diretamente relacionado com o registro 0200. Porque lá no 0200 você cadastra todas as mercadorias, sejam elas compradas ou vendidas, ou produzidas. Aí lá tem o código do item. O código do item no registro 0200 é o mesmo código do item que é uma das colunas do C170. A gente viu ontem na aula de teoria. O guia prático da FD ICMS-PI
define que o registro 0150, eu já sei que 0150 tem a ver com cadastro, representa os totais de registros do tipo 5 e serve de controle de apuração de declaração. Não tem nada de apuração. O registro, não, qualquer coisa do bloco 0 tem a ver com cadastro, seja de mercadorias ou de participantes, partes relacionadas. O registro C197, se é do bloco C, é de escrituração de nota fiscal, aí, documento fiscal, que é coberta a mercadoria, circulação de mercadoria. Trata do arquivamento digital de informações de mercadoria e serviços, sejam de natureza nacional e internacional. De acordo, não tem nada a ver com arquivamento digital das informações, é para escriturar documento fiscal. O bloco H representa os relacionamentos entre o registro do tipo 9, que registra o movimento de estoques em processos produtivos e insumos de natureza fiscal. Não. Fez uma salada mista aqui. O registro 9, do tipo 9, lá do bloco 9, é de encerramento da FD. O H é de inventário e o processos produtivos e insumos é do bloco K. O registro 0 do 200, se é 0, é de cadastro. A gente viu que 200 é o cadastro de mercadorias. O objetivo é informar mercadorias perfeitos. Mercadorias ou serviços, né? Mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais, tá? Então, para discriminar qualquer coisa, né, em que o contribuinte que está escriturando realiza a transação fiscal. E aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos. Então, falou em 0200, falou discriminação de mercadorias e serviços, falou em cadastro, é o nosso gabarito, letra D. O bloco E, registro dos resultados obtidos no processo de escrutínio realizado na fiscalização. Não, o bloco E é apuração, né, galera? Por isso que eu falo, é muito fácil. Por mais que você não teria certeza nessa letra D, não, Rafa. Mas nas outras, você acha o erro muito fácil. Tá? Então, gabarito, letra D. O arquivo fiscal digital, FD-CMS-PI, é constituído de blocos. Cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. O bloco H, que a gente sabe que é inventário, tem por objetivo a reunião de informações relativas à abertura do arquivo, não, abertura do arquivo, identificação, cadastro, essas coisas todas, bloco 0. Divulgação do inventário físico do estabelecimento, bloco H é inventário, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Perfeito, gabarito letra B. Emissão ou recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação. Não, prestação de serviço, bloco D. Apuração do imposto, não. Apuração, bloco E. Emissão ou recebimento de documentos fiscais referentes à entrada e saída de mercadoria, não. Registrar documentos fiscais de mercadorias, bloco C. Gabarito letra B, mais uma questão bem tranquila. Com isso, galera, aqui tá o bloco H, a gente trabalhou na aula de teoria. Questão bem tranquila, né? Mas se não lembrasse do bloco H, por eliminação também você poderia matar a questão. Mas é uma questão bem direta. Bloco H, inventário é o único que trouxe questão de inventário. Era marcar a alternativa B e correr por abraço. Galera, a gente encerra aqui nossa aula. Como eu falei, intenção aqui não era vender curso algum, porque eu não fiz curso algum para a Cefaz São Paulo. Como eu disse lá no início da primeira aula, por falta de tempo, galera. Eu não gosto de fazer material por fazer, né? Fazer a toca de caixa, porque hoje em dia a gente vê muito material ruim aí no mercado. Vê material bom, tem muitos professores competentes, mas vê muito material ruim. Tá? No Instagram, o pessoal lançando material aí, pessoas que nem dominam o assunto, ok? Espero ter contribuído aí para vocês fazerem uma grande prova. Tá? Muita calma nessa hora. Quem tiver aí a sua religião, né? Faça a sua oração. Tente controlar essa ansiedade, estude da melhor forma possível. Espero de coração que você tenha muito sucesso nessa prova para auditor fiscal da Cefaz São Paulo. Só a única coisa que eu peço, galera, dá uma curtida, dá um like, vai fazer ICMS Goiás, vai fazer Cefaz Goiás, vai fazer Cefaz Rio Grande do Norte. Vai lá no meu tem playlists aí com várias dicas para esses concursos e nesses vídeos tem lá o link dos meus cursos. Lá no meu Instagram, lá no professor Rafael Senra, também tem lá o link com meus cursos para Cefaz Rio Grande do Norte e Cefaz Goiás. Os cursos estão muito bons, galera. Muitas questões muito completas. Cada questão explicada alternativa por alternativa, dando várias dicas de como fazer a questão, várias dicas sobre o assunto, né? Extrapolando o que trata a questão. Assim, ó, eu cobrei assim aqui nessa questão, mas o examinador também poderia cobrar isso. As demais coisas que eu acho importantes sobre o assunto, eu vou também adentro.
Tá? Tanto é que tem questão lá que eu demoro 20 minutos para resolver. Tem questões que eu faço em 3, 4 minutos de vídeo, tem questões que eu faço em 20 minutos, depende da complexidade. Então dá um like aí, segue o Prof no canal e mais uma vez, uma excelente prova a todos vocês. Deus abençoe, um beijo no coração.